Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que coisa boa estarmos aqui adorando ao nosso Deus juntos. Queremos desde já agradecer ao nosso irmão Herman e toda a família GGE por nos acolher aqui com tanto carinho. Tem aberto as portas para receber a igreja e nós sabemos que isso trará bênçãos também, como Deus já tem trazido para esta comunidade aqui de alunos, de professores, assim como tem levado lá para o Bessa também. Herman foi usado por Deus para fazer esse meio campo também com a dona da outra escola onde nós estamos ali fazendo nossos cultos. E esse calor humano que tem nos acompanhado é bênção, viu, irmãos? Eu sinto que vocês estão sendo solidários com a gente lá do Bessa, porque lá também o calor humano está bem significativo. Mas isso é bom demais, estarmos juntos aqui, adorando a Deus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 43. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. Não sei se é do seu tempo, a brincadeira chamada O Mestre Mandou. Trata-se de uma brincadeira em que alguém fica responsável por começar alguns gestos, movimentos, e todo mundo tem que acompanhar e imitar aquele mestre. E aí entra um desconhecido, alguém que não conhece a dinâmica, não sabe quem é o mestre, e ele vai tentar descobrir quem é que está começando aqueles movimentos, aqueles gestos, quem é que está sendo o mestre daquela rodada. E se ele descobrir, na próxima rodada ele se torna o mestre. Nós temos aqui na Bíblia, não uma brincadeira, né? Mas um estilo de vida de imitarmos o mestre. E uma das coisas que o mestre mandou fazer, e que nós devemos olhar para ele e imitá-lo, é amar até mesmo os nossos inimigos. E eu creio que Deus vai falar conosco por meio dessa palavra que está aí na sua Bíblia. Então eu peço que você acompanhe a leitura do versículo 43 até o versículo 48 de Mateus capítulo 5, que nos diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e Ele faz vir chuvas sobre justos e também sobre injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos, os ímpios, também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui com a Tua palavra lida, cantada, orada e agora pronunciada, pregada, ministrada ao nosso coração, não por este homem que fala, Senhor, mas pelo Teu Espírito através deste homem. Tu sabes, ó Pai, que nós estamos aqui sedentos de ouvirmos a Tua voz. Estamos aqui, ó Pai, sabedores de que o Senhor mesmo fala conosco quando a Tua palavra é lida e proclamada fielmente. Portanto, Senhor, que isso aconteça nesta hora, que Tu abençoes o nosso coração, para que ele seja uma terra fértil para o Teu Evangelho, e que sejamos encorajados a imitarmos o Senhor Jesus e fazermos isso com o poder do Espírito Santo, dando glórias ao Pai. Nós oramos assim, agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Mateus escreve este livro, então, voltado para um público especialmente judeu. Ele traz aqui várias profecias para indicar que o cumprimento perfeito delas era Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a profecia encarnada diante deles. Esse texto apresenta aqui, olhando para Jesus como o cumpridor desta lei perfeita, ele apresenta um grande desafio para nós, não apenas naquilo que nós devemos sentir uns pelos outros, mas que tipo de atitude nós devemos cultivar uns para com os outros. Se você voltar seus olhos para o versículo 23, Jesus usa aqui uma expressão para remeter a alguma coisa dita no passado. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Certamente que nesse Sermão do Monte aqui, começando nesse capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus não está corrigindo aqui a Escritura. Ele não está corrigindo aqui o legislador. Ele não está trazendo um ajuste para Moisés. Ele está trazendo uma correção para os intérpretes equivocados de Moisés, para os legalistas do seu tempo, para os escribas, para os fariseus que pegavam trechos da lei e traziam um peso sobremodo elevado, acima do que eles mesmos podiam exercer. Aquele tipo de coisa, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Jesus vem então corrigindo esse tipo de conduta, citando aqui, se você puder voltar para o livro de Levítico, por favor, Levítico capítulo 19, é onde Jesus faz a menção da Escritura acerca do amor ao próximo, e ele traz essa correção daqueles intérpretes da lei, os legalistas, que traziam um acréscimo indevido ao texto. Veja aí o verso 18, Levítico 19, 18. Vamos ler juntos? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então volte agora para Mateus, nosso texto, capítulo 5, e veja que o versículo 43, Jesus está corrigindo este acréscimo. Ele fala: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, verso 24, vos digo, amai os vossos inimigos. Eu, porém, no sentido de eu, que sou o verbo de Deus, eu que sou a palavra encarnada, eu que sou o autorizado intérprete das Escrituras, vos digo, amai até mesmo os vossos adversários, orai pelos que vos perseguem. Por quê, irmãos? Verso 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Se você avançar para o Evangelho de João, no capítulo 13, você verá a prova cabal de que Jesus dá para identificar aqueles que de fato são filhos do Senhor. João capítulo 13, eu queria ler com vocês os versículos 34 e 35. João 13, 34 e 35. Olha o que é que Jesus diz acerca deste mandamento do amor. Verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha o padrão que Jesus estabelece. Eu preciso que vocês amem uns aos outros. De que modo? Da conveniência? Não. Pelo modo como eu vos amei. Do modo sacrificial, sem que vocês mereçam, dando o amor que vocês receberam. Que também vos ameis uns aos outros. E aí o verso 35 ele dá a prova. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meu irmão, a prova de que nós somos pertencentes a Deus, a família da fé, a prova de que o Evangelho se tornou objeto de nossa crença, mas não apenas do intelecto, da compreensão, mas da prática de vida, é se nós conseguirmos praticar o amor que vem de Deus. Foi esse mesmo apóstolo João, não à toa conhecido como o apóstolo do amor, que escrevendo a sua primeira carta, lá no capítulo 4, argumenta de que se você diz que ama a Deus, a quem você não vê, mas não consegue amar ao outro que está do seu lado, no trabalho, na casa, na família, na vizinhança, nos afazeres diários, com os seus defeitos e suas virtudes, se você não consegue praticar esse amor, a quem você vê, você é um mentiroso. E o amor de Deus não está em você. Então Jesus está aqui reverberando exatamente essa sabedoria prática. Quer fazer a prova de que se você é mesmo um reconhecido filho de Deus, um discípulo de Jesus, veja o modo pelo qual você pratica o amor. Porque este é o novo mandamento que Jesus nos deu. Novo não no sentido da novidade, mas no sentido da aplicação. Amar até mesmo os nossos inimigos. Quando Jesus cita Levítico capítulo 19, ele corrige os seus intérpretes no acréscimo indevido. Ame as pessoas, porém, odeie os seus inimigos. Jesus fala, não.
O acréscimo devido é a aplicação do princípio do amor a toda criatura, a todas as pessoas, até mesmo aquelas que nos perseguem. E aí ele continua argumentando, voltando para Mateus capítulo 5, no versículo 46, dizendo, versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Aí ele dá um padrão de como Deus age, de como é este amor, de como esse amor é expressado para com todos. Deus faz nascer o sol só sobre os crentes, é assim que está escrito? Deus faz nascer o sol sobre maus e bons. Veja que Jesus cita primeiro a parte mais difícil. Jesus diz que o Pai ama a sua criação e ele faz nascer o sol, que é vital, fundamental para a subsistência. Ele faz nascer o sol e vir sobre todos, os maus e os bons. Que mais? Ele cita agora a chuva, não é? Ele faz vir a chuva sobre os justos e os injustos. A isso nós chamamos graça de Deus. Graça não é aquilo que ele nos dá sem que a gente faça por merecer? Você merece o sol, meu irmão? Eu sou crente presbiteriano de 4ª geração, eu mereço o solzinho. Não esse calor todo, mas mereço um solzinho, mereço uma chuvinha de vez em quando para amenizar. Na verdade, tudo que nós recebemos do Senhor é imerecido. Nós somos alvo deste amor que nos constrange, meus irmãos. Porque não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram. De que modo nós podemos nos fazer merecedores diante de um Deus que é santo, perfeito, que disse, sede santos como eu sou santo, amem as pessoas como eu vos amei. A oração que a gente faz é, Senhor, eu não consigo. Se você for sincero como eu, e se você for tão pecador quanto eu, você vai dizer, Senhor, me ajude, porque eu não consigo amar desse jeito. O Senhor consegue dar chuva a corrupto, dar sol a assassinos. O Senhor consegue amar a criação, agindo com esta graça geral, esta graça comum para com todos. Eu, se pudesse ter o teu poder por 1 minuto, eu matava todos os injustos, os cruéis, os assassinos, os hipócritas. E aí você deixaria de existir também na mesma hora. Portanto, meus irmãos, este amor, de fato, é impossível para mim e para você, se não for a graça de Deus. É a graça de Deus que nos move a amar as pessoas pelo modo como fomos amados. Se você observar, este amor que Deus imprime em nosso coração, para que expressemos uns aos outros, na Escritura ele assume algumas formas diferentes. Eu vou citar pelo menos 3 formas para você nesta manhã. Porque Jesus está falando aqui que a gente deve amar até aqueles que nos percebem, que nos caluniam, que nos difamam, que nos fazem mal, que são injustos contra nós. Nós podemos distinguir esse tipo de amor, o amor de Deus para com as pessoas, em pelo menos 3 formas. A primeira forma é o amor benevolente de Deus. Deus tem boa vontade para com todos. A boa vontade da subsistência, a boa vontade do cultivo da terra. Agricultores bons e maus recebem a chuva. Não é isso? Deus é benevolente, ele tem uma atitude bondosa para com suas criaturas, até mesmo aquelas que permanecem caídas, sem arrependimento, sem fé no seu filho. Mas o segundo tipo de amor é o amor beneficente. E neste amor, não somente ele tem uma boa vontade para com as suas criaturas, mas ele também faz coisas boas por elas. E Jesus acabou de ilustrar aqui com esses 2 exemplos. Mas há um terceiro tipo de amor, e esse de fato ele é mais específico. É o amor proveniente da bondade específica de Deus para com o seu Filho, Jesus, o Cristo. É um amor complacente. Refere-se ao deleite de Deus e o afeto que Deus tem, especialmente pelo seu Filho, para o qual ele disse, você é o meu amado. Em ti eu tenho todo o meu prazer. Em ti eu me comprazo. Tu és o meu amado. E qual a boa notícia do Evangelho então? Se de um lado eu digo, você precisa amar de forma impossível,
E do outro lado eu digo, há um tipo de amor que só se recebe o Filho de Deus, que é impecável e perfeito. Onde está a boa notícia disso? A boa notícia é que aqueles que estão unidos ao Filho unigênito do Pai recebem de graça este amor complacente, este amor específico, este amor do prazer de Deus, do modo como Deus olhava para mim e para você, e o modo como Ele olha agora, ruborizados e constrangidos. Nós olhamos para aquele que nos amou por inteiro, sendo nós ainda pecadores, porque nos amou no seu Filho, Jesus Cristo. Deus olha do céu e vê o seu Filho sacrificando-se em lugar de pecadores que não conseguem amar os seus inimigos como eu e como você. Não é discurso, irmãos, não é religião, não é meritocracia, é o oposto disso. É aquilo que mais mexe com o nosso ser. Quando em instantes atrás nós fizemos uma oração de contrição e confissão, lendo o Salmo 32, e você olha para dentro de si, se você for minimamente honesto, minimamente sincero, né, e um pouquinho menos inflado em seu ego, você vai dizer: rapaz, eu sou pior que Davi. Porque às vezes eu nem me toco, às vezes eu nem percebo o modo como eu tenho agido contra o meu Deus e contra os seus filhos, contra as suas criaturas. Há um perigo, irmãos, quando nós nos deleitamos na fé reformada, estudamos sobre a expiação limitada ou expiação seletiva, né? Ou expiação definida, que Cristo morreu somente pelos eleitos. Isso é fato. Mas isso não significa que Deus odeia todo o resto e que estamos liberados, autorizados a tratar mal as pessoas que não compartilham da nossa fé, até porque nós nem sabemos se aqueles que hoje descreem, crerão amanhã. Nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas o que causa impacto neste mundo de injustiça e pecado, é quando você, a partir do seu próprio entendimento de quem você é, bate no peito como aquele publicano, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou o pior pecador. Eu não mereço que tu me ouças, que tu me deis sol, nem chuva, que dirá teu filho. Mas tu me deste, e o mínimo que eu posso fazer é dar a mim mesmo a ti, dar os meus dias a ti, dar o meu amor recebido do Senhor para os meus amigos, mas em especial, e fazendo toda a diferença, aos meus adversários. Esse tipo de amor complacente, que faz com que lembremos que não merecemos, apenas o Filho Santo, perfeito do Pai merece, é o que nos faz baixar o nosso nível de exigência em nossos relacionamentos. No casamento, entre pais e filhos, de amigos, nós olharmos para os nossos relacionamentos, irmãos, e ressignificarmos o modo como nós temos reagido às circunstâncias que são adversas a nós. As frustrações em nossos relacionamentos muitas vezes são fruto menos do que fazem contra nós e mais do que nós deixamos de fazer para com o outro. Você concorda comigo? Porque Jesus disse que a maior oportunidade que nós temos de sermos reconhecidos e identificados como discípulos de Cristo é quando nós amamos uns aos outros, mesmo que o outro seja alguém que não nos ama. Alguém que luta para ver-nos escorregar. Alguém que coloca e lança armadilhas. É nisto, agradeça a Deus. Você acabou de receber uma oportunidade de fazer Cristo visto através da sua vida. Diga: Senhor, obrigado, dá-me graça. Segura os meus monstros. Me faz agir com amor. Me faz perdoar primeiro. Me faz me rebaixar e me humilhar, a fim de que teu amor seja expressado na forma não apenas como eu ajo planejadamente, mas na forma como eu reajo às circunstâncias inesperadas. É disso que trata o Evangelho. E é por isso então que Jesus continua dando um outro exemplo aqui no verso 47. Se saudardes apenas os vossos irmãos, como a gente está aqui hoje, como é bom cumprimentar vocês. Quer que ninguém peque igual a mim, né? Todo mundo peca muito menos. Então é muito bom falar com vocês. Apertar a mão, abraçar, todo mundo cheiroso, né?
Talvez não depois do culto, mas vocês chegaram aqui cheirosinhos, limpinhos, tranquilos, sequinhos, né? É muito bom cumprimentar vocês. O desafio é cumprimentar vocês na hora que vocês perdem a linha. O difícil é você me cumprimentar e me chamar de pastor no meu íntimo. Quando eu perco a paciência com minha esposa, com meu filho, ou no trânsito, ou jogando bola, ou beach tênis, para aqueles que fazem. É nessas horas, meus irmãos, que nós olhamos para dentro de nós e falamos: quem sou eu para reclamar do outro? Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou pecador. Careço da tua graça. Careço da tua compaixão. Eu não quero apenas saudar os meus irmãos, porque nisso, o que é que eu estou fazendo demais? Verso 47. Não fazem os gentios assim também? E verso 48, vamos ler juntos esse versículo que vai nos impactar. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Louvado seja o nosso Deus. Há um padrão de perfeição exigido por nós. Sabe uma boa pergunta que você pode usar na hora de evangelizar alguém? Pergunte se a pessoa é perfeita. Tem gente que acha que é perfeito, né? Mas tudo bem, você pode fazer a pergunta e repeti-la depois. Tem certeza, você é perfeito? Você nunca falha? Você nunca frustra alguém, decepciona alguém? A pessoa certamente vai responder: não, peraí, eu sou bom, mas perfeito não. Eu erro, errar é humano. Aí você fala assim: beleza, graças a Deus que você descobriu que você não é perfeito. Pois eu quero lhes dizer que você precisa de Jesus, que é o único perfeito, para você sobreviver no dia do juízo diante do juiz perfeito. Porque se Deus é um juiz perfeito, Ele vai condenar você, porque você não é perfeito. E o texto diz: sede, portanto, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Pronto, maus lençóis, meu filho. Mas eu sou 99% do meu tempo bom. Mas Deus é 100% justo, santo, onisciente. Ele sabe até mesmo quando você queria errar e deu uma desviada e errou só metade do caminho. Portanto, se você tropeça em um só ponto da lei, você se torna réu de toda a lei, dizia Tiago. Mas a boa notícia para você é: há um perfeito que se tornou imperfeição para tornar você aperfeiçoado. Há um perfeito que sofreu o castigo perfeito, que derramou o seu sangue perfeito para livrar o seu sangue imperfeito. Há um perfeito que dura a eternidade, que não tem princípio e não tem fim. Ele é o princípio e Ele é o fim. E esse perfeito desceu das alturas, se fez imperfeição no meu e no seu lugar, para arrancar de você a condenação de suas imperfeições e levar você a uma comunhão perfeita com o Pai perfeito por toda uma eternidade perfeita. Se renda, creia, se arrependa, se agarre com Ele. O nome dele é Jesus Cristo. Essa é a mensagem de Boa Nova. E eu quero encorajar você a fazer esta oração comigo. Se você puder fechar seus olhos e se colocar diante do Senhor, diga: Senhor, eu sou pecador, eu não consigo, Senhor. Eu sou acostumado a retaliar, eu sou viciado em buscar um jeito de me vingar. Tu sabes que eu sou assim, sou rancoroso, Senhor. Sou muitas vezes impaciente, sou orgulhoso, não costumo pedir perdão. Tento dar um jeito de argumentar e dizer que o outro é que está errado mais do que eu. Eu tenho essa tendência, me perdoa, tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Faz-me ser visto, identificado e reconhecido como discípulo do Senhor. Não porque eu sou um teólogo presbiteriano, aluno da escola bíblica da Ipetambaú, mas porque eu fui resgatado de mim mesmo, para que eu ame as pessoas como fui amado por Ti. Deus, atende, Pai, esta oração. Aplique em nós essa boa obra, para que João Pessoa olhe para cada um de nós, para a nossa família, e diga: agora sim eu entendo o que é o amor de Deus. Faça, Pai, com que sejamos pessoas cheias do Teu Espírito, movidos por Tua graça,
todos os dias, sendo prontos a reconhecer as nossas faltas, humildes para rogar a tua misericórdia e pedir perdão. E que sejamos lentos, ó Pai, em cobrar os nossos direitos, mas que sejamos rápidos em amar, em perdoar, em orar por aqueles que nos fazem mal, porque foi assim que o Senhor fez conosco. O Senhor nos amou quando nós éramos inimigos, orou por nós, deu a vida por nós, ressuscitou por nós e voltará para nós. Oramos assim, em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.